Olá, pessoas! Sejam bem-vindos mais uma vez. Como prometido no meu último vídeo, eu vim trazer para vocês a indicação de um livro que para mim foi uma experiência muito legal. Assim que eu li a sinopse desse livro, eu já fiquei muito interessada pela história. Mas antes de ler, eu fui buscar a opinião de algumas pessoas que já tinham lido para saber o que elas acharam, e as opiniões que eu encontrei foram unânimes no quanto o livro é legal. Então, eu queria indicar para vocês Pedra, Papel e Tesoura, né. Vou falar um pouquinho do livro para vocês, da história para vocês. Esse livro ele traz pra gente a história de um casal, né, o Ada e a Amélia. Esse casal, eles estão passando por uma crise no casamento deles, eles andam meio afastados, o casamento não está muito bem, e nesse momento a Amélia ganha um fim de semana em uma pousada, num lugar remoto, isolado. E o Adam, ele é roteirista, mas ele é completamente viciado em trabalho, né? Ele vive para isso, está muito imerso no trabalho, porque ele é apaixonado pelo trabalho dele. Então a Amélia vê nesse fim de semana a oportunidade de passar um tempo só os dois, afastados, isolados de todo mundo, longe do trabalho, para ver se esse tempo juntos faz com que eles se reaproximem novamente, quem sabe se entendam e voltem a se aproximar como casal, né? Então eles decidem ir para esse fim de semana nessa pousada. Uma coisa interessante de falar é que essa pousada para onde eles estão indo, antes de se tornar uma pousada, ela era uma antiga capela que foi reformada. Ela fica nas Highlands da Escócia, e quando eles estão indo, eles já enfrentam uma tempestade de neve que vai ficando cada vez mais intensa, o que deixa aquele clima frio, aquele clima de tensão, e aí, quando eles chegam na pousada, a primeira coisa que eles se deparam é com um ambiente muito sombrio. Apesar de ser um lugar lindíssimo, de ter uma vista incrível, de ser um lugar realmente tranquilo e muito bonito, é um lugar meio sombrio e coisas começam a acontecer, o que vai deixando tudo cada vez mais estranho para eles, né? No meio desse ambiente bem propício, você vai conhecendo os personagens, né? Isso eu achei brilhante da autora. Ela traz pra gente a história narrada do ponto de vista da Amélia e também do ponto de vista do Adam, desculpa. Eh, e isso faz com que você vá conhecendo os personagens e também vá conhecendo como eles são através do ponto de vista um do outro. Eles não são pessoas confiáveis, eles são pessoas que escondem segredos, eles escondem segredos um do outro, eles escondem muita coisa, então você está o tempo todo desconfiando de um e desconfiando do outro. Você nunca sabe em quem você pode confiar, você nunca sabe do que eles são realmente capazes, você nunca sabe até onde eles estão dispostos a chegar, né? E em meio a tudo isso, eles estão enfrentando ali essas coisas estranhas estão acontecendo. O que está acontecendo aqui? Vamos descobrir. E também precisamos sair daqui, mas como vamos sair daqui? Porque a tempestade se intensificou e deixou praticamente impossível eles retornarem agora. Não tem sinal de celular, não tem sinal de internet, não tem ninguém por perto para pedir socorro. Então eles estão num ambiente nada propício para o que eles tinham planejado no início. E aí, em determinados momentos, você vê ali os dois tentam se unir e se aproximam para descobrir ali o que está acontecendo, mas em determinados momentos parece que eles são inimigos e você fica na dúvida se um ou o outro é o culpado. Então, isso para mim foi muito interessante nessa leitura, porque a cada capítulo você vai ficando cada vez mais curioso para saber o que de fato está acontecendo. Durante a leitura, eu criei várias teorias e eu errei
muito feio. Eu passei muito longe, então, quando chegou a parte do plot twist do livro, de fato, eu quis voltar tudo que eu já tinha lido para ver o que eu perdi. Eu, tipo assim, eu preciso ler de novo, porque eu acho que eu li errado, perdi alguma coisa. Para mim foi uma surpresa muito grande para onde essa história caminhou. Isso para mim é muito legal. Uma coisa muito interessante também é que durante os capítulos, a autora traz para a gente algumas cartas que a esposa, uma vez por ano, no aniversário de casamento deles, ela escreve uma carta para o Adam, e nessa carta você consegue ir acompanhando o relacionamento deles ao longo dos anos. E você consegue ir percebendo, através do que ela conta e do que ela relata nessas cartas, como que as coisas foram acontecendo para que eles hoje estivessem afastados, como que o relacionamento foi se deteriorando ao longo dos anos. Isso para mim também foi muito interessante, porque você vai fazendo parte ali de toda a história desde quando ela começou até o momento atual, né. Então para mim, como eu já disse, foi uma leitura divertidíssima, é uma leitura fácil, é uma leitura tranquila, é uma leitura gostosa, tranquila, assim, de ler. O suspense é meio eletrizante, mas é muito gostosinho de ler esse livro. A forma como essa autora escreve é muito envolvente. Então você vai lendo e você vai querendo ler cada vez mais. Em determinados momentos eu até falava: "Ai meu Deus, deixa eu parar, senão eu vou acabar o livro todo". Porque você vai se envolvendo na história de fato, e isso vai fazendo com que a leitura seja bem leve, bem tranquila. Então, se você não é muito de ler, se você está começando, é interessante começar por livros assim, livros que tenham uma linguagem fácil, livros que tenham uma história envolvente, que te deixa interessado e que você vai lendo ali sem perceber, e um capítulo vai te deixando com vontade de ler o próximo. Para quem começa a ler, é sempre bom leituras assim. Então, a minha indicação para você está aqui, né? Para mim, atingiu todas as expectativas que eu tinha colocado em cima desse livro. Eu fui ler ele porque eu achei a história muito interessante e ele não me decepcionou em nada. Então eu espero muito que vocês se deem a oportunidade de conhecer essa história, leiam e depois me contem aqui o que vocês acharam e se as teorias de vocês foram melhores que as minhas, se vocês conseguiram ali imaginar para onde que a história ia e qual seria o desfecho, porque eu não consegui. Para quem já leu esse livro também, me conta aqui como foi a sua experiência com a leitura. Eh, se foi parecida com a minha, se você gostou, se você não gostou, deixa aqui o seu relato. E para você que ainda vai ler, depois me conta aqui o que você achou, tá bom? Mais uma vez eu quero agradecer a sua companhia até aqui, né, muito obrigada. Espero mesmo de fato que vocês gostem e que seja tão prazeroso para vocês quanto foi para mim. Vejo vocês num próximo vídeo e por hoje é isso. Obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo.